Salut! Hoje eu vou apresentar para vocês, no francês com música, Edith Piaf, La Vie en Rose. Por que eu escolhi essa música? Porque é uma música praticamente falada em francês. Isso vai facilitar muito a compreensão do francês. E é uma música muito gostosa e eu gosto dela, eu acho ela muito boa de aprender. Eu vou dividir em 3 partes. A primeira parte vai ser a compreensão da música, a segunda parte, a estrutura do francês e a terceira parte, a pronúncia. Vem comigo, que se você gosta de francês e você gosta de música, você vai gostar de francês com música. Eu me chamo Graziella, eu sou professora de francês e linguista e eu tô aqui para poder ensinar francês de uma maneira divertida para você. Vamos lá? La Vie en Rose, par Edith Piaf. Vários outros cantores cantaram essa música, tá? Vários mesmo. Mas eu gosto da versão da Edith Piaf. Por quê? Porque é a primeira versão e porque é uma música bem falada. Eu gosto bastante. Des yeux qui font baisser les miens. Olhos que abaixam, que fazem abaixar os meus. Essa primeira parte. A segunda. Un rire qui se perd sur sa bouche. Un rire, um riso que se perde na sua boca. Então, eu queria que vocês entrassem num contexto, realmente imagina 2 pessoas apaixonadas, deux amoureux en français, que estão um na frente do outro, contando a história da vida deles, do amor deles, tá? Precisa entrar no contexto da música. Voilà le portrait sans retouche. Esse voilà em francês é muito comum, tá? É tipo para dizer, isso aqui é voilà, tá apresentando. Veja esse retrato sem retoques. Voilà, ele está te apresentando. Olha aqui esse retrato sem retoques. De l'homme auquel j'appartiens. De l'homme auquel j'appartiens. Então, do homem ao qual eu pertenço. Quand il me prend dans ce bras, quand il me prend dans ce bras, quando ele me pega em seus braços, qu'il me parle tout bas, qu'il me parle tout bas, que ele fala baixinho, baixo. Je vois la vie en rose. Je vois, ver, o verbo voir, ver, je vois. Essa música é muito legal, vou fazer um parênteses aqui. Essa música é muito legal porque ela praticamente é todinha no presente. E ela tem algum tempo no passado, que é o passé composé, um só que ela usa. E eu achei bem interessante essa música por causa disso, tá? Se você gosta de aprender francês com música e você não sabe quando usa o presente, quando usa o passado, essa música ela é bem legal. Je vois la vie en rose. Eu vejo a vida cor de rosa. Eu vejo a vida em rosa. Eu vejo a vida rosa. Traduz como você quiser, mas é nesse sentido, tá bom? Il me dit de ces mots d'amour. Ele me diz essas palavras de amor. Des mots de tous les jours. De palavras de todos os dias. Et ça me fait quelque chose. Essa é uma frase em francês que eu acho interessante. Quando alguma coisa mexe contigo. O francês usa muito isso. Ai, ça me fait quelque chose. É tipo, me faz alguma coisa. Tipo, mexe comigo. Il est rentré dans mon cœur. Il est rentré dans mon cœur. Ele entrou no meu coração. D'une part de bonheur. De uma parte de alegria, uma parte de alegria. Dont je connais la cause. Eu até coloquei aqui, ó. Essa causa é no sentido de razão, tá? Cujo eu conheço a causa. Cujo eu conheço a causa.
Ela conhece a causa da alegria que ele dá para ela. C'est lui pour moi, moi pour lui. É ele para mim, eu para ele. Então, é como se existissem só os dois ali naquele momento. Imagina duas pessoas apaixonadas, deux amoureux dans une boule, dans une sphère. É como se eles não conseguissem, imagina se é como se eles vivessem só entre eles, assim, dentro daquela bolha de amor. A gente sabe que a vida não é assim, né? Mas a gente pode acreditar. Dans la vie, il me dit, la jurée pour la vie. Eu até vou separar aqui mais. Dans la vie, na vida, tá? Dans la vie, il me dit, il me l'a dit, ele me disse, il me a disse. Ele jurou para mim. Pour la vie, esse pour la vie em francês aqui é no sentido de para a vida toda, tá? Ele jurou para ela para a vida toda. Que dès que je l'aperçois, assim que eu percebo ele, que eu vejo ele, que eu sinto ele, mas é perceber, tá? Aperçoir, aperçoir. Alors, je sens en moi, eu sinto em mim, então, alors, eu sinto em mim, mon cœur qui bat, o coração dela dispara, o coração bate. Des nuits d'amour à plus en finir, de noites de amor que não acabam mais. Un grand bonheur, essa aqui, ó. Un grand bonheur, uma grande alegria, que ocupa um lugar, que ocupa um espaço, que prend sa place. Pequenos problemas e desgostos se apagam. Heureux, heureux à en mourir. Felizes, felizes até morrer. Eu não coloquei a tradução, tá? Porque eu não traduzo música, muito raro. Eu tento compreender, isso é a minha maneira de ver. Caso você queira que eu traduza, que eu coloque a tradução embaixo, comenta aqui pra mim nos comentários, tá? Fala aqui pra mim nos comentários, que aí eu posso saber. Mas a minha visão é não traduzir e tentar compreender a música como ela é. Vamos para a segunda parte, que eu queria falar um pouquinho das estruturas do francês. Algumas que eu achei bem interessante aqui, por exemplo. Ó, des yeux qui font baisser les miens. Esse D aqui, até vou colorir ele de verdinho. Por quê? Porque esse D é um artigo indefinido. Artigo indefinido. Quais são os artigos indefinidos em francês? Un, une e o seu plural, de. No caso ali, les yeux. Un œil, des yeux. Beleza? Agora ele passou para o português porque ele reconhece automaticamente, né? Muito engraçadinho. Então aqui, ó, artigos definidos, tá? Partes do corpo. Des yeux, les yeux, os olhos. Des yeux. Os olhos, né? Que seriam, se a gente for colocar indefinido no português, né? Qui font baisser les miens. Esse que eu coloquei em azulzinho aqui é um pronome relativo, tá? É um pronome relativo. Ele vai estar substituindo o quê? Yeux. Para não repetir les yeux, para não repetir des yeux. Então, eles vão usar esse pronome relativo, tá bom? Vou colocar em azulzinho aqui para vocês. Para vocês saberem do que eu tô falando. Font, verbo faire no presente. Então, qui font, ele tá falando de quem? Des yeux.
Então vai acordar com a terceira pessoa do singular, do plural, terceira pessoa do plural, tá? Vou colocar em amarelinho. Ai, Graziela, vai ficar uma cacofonia de cor. Vai mesmo, tá? Mas pra gente poder compreender também as estruturas do francês, eu prefiro separar elas. Eu prefiro que eu nem faça todas essas estruturas pra você, senão vai ficar muito longo aqui o vídeo. Eu coloco algumas e as outras eu te convido para você procurar, porque também é importante, por ter o aprendizado no francês, procurar. Vamos lá? Verbo faire no presente. Presente do indicativo no francês, tá? Terceira pessoa do plural, que seria, no caso, ils font. Que seria ils font ou elles font. Que cor que é esse aqui? Amarelinho. Vou colocar em francês, tá? Présent de l'indicatif. Baisser les miens, abaixar os meus. Baisser, diferente de lever. Baixar, levantar, tá? Les miens, pronome possessivo no plural, tá? É um pronom possessivo. Quais são os pronomes possessivos? Les miens, la mienne, se for feminino. Les miens, masculino, plural. Les miennes, feminino, plural. Tá, esse sou eu. Se eu fosse dizer tu, por exemplo, seria como? Seria les tiens, por exemplo. Tes yeux, les tiens. No caso, os olhos fazem abaixar os seus olhos, os olhos dela, né? Por isso que ela usou les miens. No caso, fazem abaixar os teus olhos. Les tiens. Se fosse feminino, la mienne, la tienne, desculpe, tienne. Lá tô falando de olhos, tá? Por isso que eu coloquei les tiens. Agora, se fosse masculino, singular, le tien. Se fosse feminino, plural, les tiennes. E assim por diante, tá? Ó, o que eu acho interessante aqui, ó. Eu vou trabalhar essa aqui, ó. Essa frase aqui. Tá? Por quê? Porque essa frase tá no passé composé. Em francês, o passé composé. Deixa eu colocar ali para baixo para poder abrir mais espaço aqui para explicar. O passé composé. O nome dele já está dizendo, ele é um passado composto. Composto do quê? De um verbo auxiliar com um verbo principal. Verbos auxiliares no francês, eu estou falando de auxiliares, não de semi-auxiliares. Verbo auxiliar em francês. Être e avoir. Esses dois. Por que o être? Por que o avoir? Verbo être vai ser utilizado por uma minoria de verbos e a maioria vai utilizar o verbo avoir. Neste caso aqui, il est rentré dans mon cœur, cabe no caso que o verbo entrer, desculpe, vou botar aqui embaixo, tá? Que o verbo entrer,
que é entrar, ele vai se conjugar com o verbo être, tá? Por isso que a música foi usada. Il est rentré dans mon cœur. Ele entrou no meu coração, tá? Vários outros verbos são conjugados com o verbo être. Ali, todos os verbos derivados de venir, parvenir, revenir, e etc, e etc, e etc. Mas lembrando, a maioria do passé composé é conjugado com o verbo avoir, beleza? Os verbos pronominais também são conjugados com o verbo être. Por exemplo, s'appeler, se rendre. Se rendre é o verbo tipo que eu vou em algum lugar. Eu, Graziella, vou em algum lugar, entendeu? Eu não sei traduzir isso em português, mas é mais ou menos isso, tá? E todos os verbos que vão ter esse Czinho, o se no começo, tá? Eles vão ser conjugados nos tempos compostos, que no caso passé composé, conjugados nos tempos compostos com o verbo être. Ignorar tudo aqui, ó. Tá? Isso é obrigatório no francês. Verbos pronominais se conjugam com o verbo être. Verbo être. Eu queria passar agora para vocês a pronúncia, tá? Des yeux qui font baisser les miens. Des yeux. Vocês perceberam que eu liguei esse S aqui? Eu até vou escrever embaixo para que fique bem limpo, tá? Des yeux. Aqui, ó. Esses dois aqui, ó. Ele vai ter som de Z, tá? Des yeux. Terminou com consoante, começa com uma vogal, ele vai fazer a ligação, nesse caso, des yeux, e o sonzinho Z. Que font. Eu não pronunciei esse T aqui, ó. Font. E esse ON, ele vai ter um som de ON no francês, tá? E ele vai ser uma vogal, tá? Font. BC, esse ER, ele vai dizer que o som vai abrir um pouquinho. E esse AI é uma vogal que vai ter som de E. Eu acho muito importante a gente estudar essa parte de pronúncia, tá? B, BC. Tomem cuidado com a pronúncia, dois S's, porque se você pronuncia BZ, vai ter uma conotação sexual, beleza? Que é completamente diferente do que a gente quer aqui na música. A gente quer BC, BC-lêmia, BC-lêmia. Então, esse aqui, ó, isso aqui vai ter som de E. E este aqui, que eu estou pintando de vermelhinho, vai abrir o som. É como se eu pronunciasse B, vou botar dois S's, tá? Para ficar bem claro que é dois S's. B, C. Porque no francês o som do E mais fechado é B, é E. Quando eles vão abrir, ou é E
Ré ou BC, que é o nosso E, tá? Então é como se fosse dois E's ali. B, C. B, C. Lê, minha, lê, plural, le, a gente fecha, ponta da língua colado nos dentes de baixo, e, ali eu tô falando plural, lê, que é o mesmo som de B, C. Vocês conseguem compreender? Vocês conseguem ver essa diferença no francês? Ali tudo é o mesmo som, tá? Plural, no caso do BC, que é o abaixar, e o plural de le, que é lê, eu dou aquele sorriso esperto para falar, porque assim eu consigo diferenciar bem dos dois. Graziela, mas numa conversa sai le, le, sai tudo igual. Tudo bem, tá? Tá tudo certo. Para mim também sai. Principalmente quando você conversa, quando você não é nativo da língua, você vai ter uma pequena dificuldade. Mas tá tudo bem. Com o tempo, na tua cabeça e entra. Vai entrar. Entrou na minha? Vai entrar na tua. Lê. Abre o som, tá? Lê. Pelo amor do Cristinho Jesusinho amado. Neste caso, não me pronuncie esse S, tá? Não. Mian também não, pelo amor de Deus. Eu tô colocando tudo em cinzinha para vocês perceberem que não se pronuncia em francês, tá bom? E vamos lá, ó. Mian, no caso, tá? Eu vou colocar o S aqui. Tô colocando toda essa parte aqui pra gente dividir bem na parte da pronúncia, pra poder pegar, vocês pegarem bem essa pronúncia do francês. Então, não vai se pronunciar. Se eu fosse colocar no alfabeto fonético internacional, que é o API, ficaria M, o som de an, que eu vou ter que buscar aqui no Word. Pere aí, que eu vou buscar pra vocês. Símbolo. An. Este é o símbolozinho, tá, gente? Mian, 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 le mian. É um som só. Esse aqui, ó. Essas três letrinhas do francês vão formar uma e única vogal. Un. Por isso que é muito importante em francês desassociar aquilo que a gente está vendo para aquilo que a gente está escutando. Eu gosto de francês com música. Eu acredito que existem músicas que a gente consegue estudar melhor, outras não, pelo fato da melodia cortar muitas palavras. Mas nessa música da Edith Piaf, ela é ótima, tá? Porque ela pronuncia muito bem cada palavra. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para você o link, tá? Para você poder escutar a música se você tiver vontade. Eu vou colocar também a versão das As, que também é muito boa, tá? Tem outras também. Se eu achar outras versões, eu coloco para vocês. Mas então, perceberam? S não vai pronunciar, só vai ficar no minha. Esse som no francês, sorriso alegre. Seja feliz para falar este som. Toda vez que você enxergar, vou até colocar aqui, ó, para ficar bem claro. E depois eu termino aqui para não ficar muito longo, tá? Toda vez que você enxergar I-E-N, I-N, Y-N, Y-M, A-I-N, A-I-M, E-I-M, E-I-N, vai ser este som de sorriso alegre, tá?
eu aqui no Sudoeste, eu queria contar para vocês que eu consegui diferenciar esse som porque eles têm o hábito de abrir bem este som em francês. Por exemplo, o som de pan, tá? Pan, que vai ser o mesmo som desse aqui, ó. Tá, eu quero colocar isso aqui pra vocês, pra poder ficar bem claro na cabeça de vocês que é o mesmo som, tá? Eu vou copiar, colar. Ali, pan, pan, pan. Aqui no Sudoeste, eles vão falar pen, pen. Se eu fosse mais ou menos traduzir foneticamente como eles pronunciam, seria pen, 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 pen. Então, eu consegui aprender esse som justamente por graça, não é nem por causa, é graça a esse sotaque maravilhoso aqui do Sudoeste, tá? Porque quando eu fui para a região de Toulouse, eles têm esse sotaque bem forte do em. E isso é riquíssimo na França. Você poder aprender, por exemplo, como eu aprendi, a diferenciar muito mais rápido o som do on, que é vão, são, do van, que é completamente diferente. Eu não falo vem. Por quê? Porque eu aprendi van e tá tudo certo, tá? Não quer dizer que eu sou melhor ou sou pior que ninguém. Só quer dizer que eu aprendi dessa maneira e eles falam da outra. E a riqueza da língua é isso, tá? Isso que é muito legal na língua francesa ou em qualquer língua que a gente aprende. Vamos lá? Sorriso feliz, pronuncia feliz, seja feliz para aprender francês. E eu vou acabar este vídeo por aqui para não ficar muito gigantesco. E é muita informação para vocês poderem ver, rever, caso vocês desejem. Se você gosta de francês com música, deixa o seu like aqui pra mim, comenta que eu vou ficar muito feliz de poder ajudar você. Coloca a música que você quer que eu trabalhe, tá? Que eu vou também ficar muito feliz de atender o teu pedido. E é isso. Até semana que vem. Salut!